Olá! Hoje vamos mergulhar num nome que, olha, aparece em momentos-chave da Bíblia, mas que continua cheio de mistério. Beth Milo. A gente vai se basear aqui num artigo que investiga justamente essas referências, sabe? Sempre ligadas a poder, conspiração. Ok, vamos tentar desvendar isso. A ideia é entender o que essa pesquisa mostra sobre Beth Milo. O que era, afinal? Um lugar? Um grupo? Uma fortaleza? E como é que se conecta com a história sangrenta do Abimeleque e também com o assassinato do rei Joás? E por que esse nome persiste mesmo com tanta incerteza? Exato. E o ponto de partida, como essa análise que a gente está usando bem coloca, é justamente essa dificuldade, né, de saber o que era Beth Milo de fato. As fontes bíblicas, elas não dão uma descrição assim direta. Era uma cidade ali perto de Siquém, uma fortaleza ligada a Siquém, um povoado que dependia dela, ou, e isso é bem interessante na análise, será que era um clã, um grupo familiar importante? Uhum. A ligação com Siquém é muito forte, isso não dá para negar. E como não tem relato de uma fundação própria, a história de Beth Milo parece totalmente amarrada com a de Siquém. Então vamos lá, para a primeira vez que Beth Milo aparece com destaque. Isso nos leva lá para o período dos juízes, um tempo bem conturbado, né? Tá lá no livro de Juízes, capítulo 9, o personagem principal, Abimeleque, filho do Gideão. E a história nossa é pura intriga. O Abimeleque, ele era filho do Gideão com uma concubina de Siquém, ambicioso pra caramba. Muito. Ele vai, se junta com os parentes da mãe lá em Siquém e olha que crueldade, mata os 70 meio-irmãos dele em Ofra. Pra quê? Pra não ter concorrente ao poder. Só escapa o Jotão, o caçula. E é aqui que fica bem interessante. Com o caminho livre, digamos assim, o Abimeleque precisava de apoio, né, para se firmar como rei. E quem apoia? O texto bíblico diz que todos os cidadãos de Siquém e toda a Beth Milo se reuniram e o proclamaram rei, lá perto do carvalho sagrado de Siquém. Essa menção junta é crucial. Exato. A análise que a gente está vendo sugere que isso não era só uma aliança geográfica, tipo vizinhos. Talvez fosse uma estrutura de poder que eles dividiam, sabe? Ou uma dependência mútua entre Siquém e essa tal casa de Milo. Sim, a fonte que a gente consultou destaca muito essa união. E a resposta para essa coroação vem logo em seguida. O Jotão, lembra? O que escapou, ele sobe no Monte Gerizim, que tem vista para Siquém, e conta aquela parábola famosa, das árvores escolhendo um rei. Ah, do espinheiro? Essa mesma. O espinheiro representando Abimeleque, claro. E é uma profecia direta, né? Ele prevê que ia sair fogo do Abimeleque para consumir Siquém e Beth Milo e que ia sair fogo deles para consumir o Abimeleque. Basicamente, destruição mútua garantida. E a coisa esquenta rápido depois disso. Não demora nada. O texto bíblico fala que Deus envia um espírito mau, um espírito de discórdia entre o Abimeleque e o pessoal de Siquém. Aquela aliança que parecia tão forte. Já era. Pois é, se desfaz completamente. Os líderes de Siquém, e a gente pode imaginar que o pessoal de Beth Milo estava junto, ou era parte deles, começam a conspirar contra o Abimeleque. Fazem emboscada, desafiam a autoridade dele. Quer dizer, a mesma galera que colocou ele no poder agora quer derrubar. E como isso acaba? Acaba muito mal, com extrema violência, exatamente como o Jotão tinha previsto. O Abimeleque não pensa duas vezes. Ele ataca Siquém, esmaga a rebelião e, olha, arrasa a cidade. Chega a semear sal, que era um símbolo de destruição total mesmo. Nossa. E os líderes que sobraram, ou talvez especificamente os de Beth Milo, se eram um grupo ali dentro, eles correm para se esconder na torre fortaleza do templo de El-Berrit, ou Baal-Berrit, dependendo da tradução. Uma fortaleza dentro da cidade, então. Tipo um último refúgio. Isso um último reduto. Mas o Abimeleque, ele era implacável. Ele e os homens dele cortam galhos de árvore, empilham tudo em volta da torre e, bom, tocam fogo. Que horror. O resultado é terrível. O relato fala em cerca de 1.000 homens e mulheres mortos. Queimados, sufocados. Beth Milo, fosse o que fosse naquele ponto um bairro, uma facção, o pessoal da fortaleza é simplesmente aniquilada junto com a liderança de Siquém. E logo depois, o próprio Abimeleque também morre, tentando tomar outra cidade, Tebes. Uma mulher joga uma pedra de moinha da muralha e acerta ele. Fim da linha para ele também. Que desfecho brutal.
essa história toda. Olha, se a gente conectar isso ao quadro geral, como a análise faz, isso pinta um retrato muito forte da instabilidade política daquela época, sabe? As lealdades mudavam rápido, a violência era constante. A narrativa dos juízes mostra muito isso, né? Principalmente nessas interações com os cananeus que ainda estavam lá, ou com grupos de poder locais que talvez Beth Milo representasse. Fascinante e terrível, realmente. Agora vamos dar um salto bem grande no tempo e mudar de cenário. A gente sai do período dos juízes, lá na região de Efraim, e vai para o reino de Judá, já na época da monarquia, bem depois. A segunda vez que Beth Milo aparece de forma importante é em outra história violenta, o assassinato do rei Joás de Judá. Isso está narrado lá em 2 Reis, 12, e também em 2 Crônicas, 24. Certo, vamos localizar o Joás. Reinado longo, né? 40 anos. Ele começou bem promissor, foi coroado criança depois da usurpação da Atalia e teve a orientação do sumo sacerdote Joiada. Foi um período bom, ele até promoveu a reforma do Templo de Jerusalém, que foi super importante. Exatamente. Só que aí, o Joiada morre, e parece que a coisa desanda. O texto bíblico diz que o Joás e os líderes de Judá meio que abandonaram o templo, voltaram a cultuar ídolos, postes sagrados, essas coisas, e ignoraram os profetas que avisavam. Pois é. E essa virada no reinado teve consequências sérias. Ele arrumou briga com Hazael, rei da Síria, que chegou a ameaçar atacar Jerusalém. Para evitar o ataque, o Joás teve que pagar um tributo pesadíssimo, usando tesouros do templo, do palácio. Isso deve ter pegado um mal. Com certeza. E além disso, teve um ato que chocou na época e que está diretamente ligado à morte dele. Ele mandou apedrejar o profeta Zacarias. E não era um Zacarias qualquer, era o filho do sacerdote Joiada, aquele que tinha sido mentor dele. E o pior, mandou matar o rapaz no pátio do templo porque o Zacarias tinha criticado publicamente o rei pela apostasia. Nossa, que ingratidão e que sacrilégio, praticamente. Então, o clima para a conspiração estava formado, né? Um rei que se desviou, talvez enfraquecido pela derrota para a Síria, e que comete um ato desses contra o filho do antigo protetor. Exatamente. O cenário perfeito para uma conspiração. E é nesse contexto que o Joás fica doente. Os servos dele, os próprios oficiais do palácio, aproveitam a chance e conspiram contra ele. O livro de Crônicas é bem claro ao dizer que a motivação foi vingança pelo sangue dos filhos ou do filho do sacerdote Joiada. Faz sentido? E o relato em 2 Reis nos diz onde foi o assassinato. Ele foi morto pelos servos em Beth Milo, ou Casa de Milo, que desce para Silá. E aí tá de novo o nome. Beth Milo, Casa de Milo. Mas aqui a coisa complica ainda mais para interpretar, não é? A análise que a gente está vendo deve explorar isso. Sim, e aqui a fonte que a gente está usando levanta uma questão importante e discute as possibilidades. O que significa Casa de Milo nesse contexto? Em Jerusalém, séculos depois da história de Siquém. Uma hipótese forte é que seja uma referência geográfica mesmo. A gente sabe que existia uma estrutura chamada Milo em Jerusalém. Ah, o Milo de Davi e Salomão, das fortificações. Esse mesmo. Era parte das defesas da cidade de Davi. Então, Casa de Milo poderia ser tipo uma residência real, um prédio administrativo, uma fortaleza ali perto dessa estrutura ou que talvez até levasse o mesmo nome. Essa interpretação faz sentido, né? Sugere que o assassinato aconteceu dentro de um complexo do governo fortificado. O que bateria com o fato dele estar doente, talvez mais recluso ali. Exato. Mas a análise também pensa em outra possibilidade, ainda que ache menos provável pelo jeito que o texto está escrito. Será que Casa de Milo não seria o grupo, os conspiradores? Tipo, os servos que eram da Casa de Milo ou do clã de Milo? Ah, tipo a origem deles. Isso. Ligaria os assassinos a um grupo específico, talvez com suas próprias broncas ou interesses. Só que a fonte acha isso menos provável, porque a frase em Beth Milo normalmente indica um lugar mesmo, uma localização. Entendi. E aquele detalhe que desce para Silá, ajuda em alguma coisa? É mais um ponto que gera debate, sabe? Silá também é um nome meio obscuro. Alguns acham que era uma estrada, um caminho que descia ali da cidadela para algum lugar, talvez para o Vale do Cédron, para a fonte de Siloé. Outros acham que Silá era um lugar mesmo, uma rocha, quem sabe um bairro.
A análise que a gente tem sugere que essa frase talvez servisse para diferenciar qual casa de Milo era, entende? Talvez porque o nome Milo, por significar aterro ou fortaleza, pudesse ser usado para mais de um lugar, mas não resolve a questão principal sobre ser lugar ao grupo. Então, mesmo na história do Joás, essa ambiguidade sobre Bet-Milo continua firme e forte. E o detalhe do sepultamento dele, você mencionou algo. Ah, sim, bem lembrado. O Joás foi enterrado na cidade de Davi, normal para um rei. Só que o texto de Crônicas faz questão de dizer que não o sepultaram nos sepulcros dos reis. A análise sugere que isso pode ser um sinal tipo póstumo de desaprovação, pelo jeito que o reinado dele terminou, pela forma como ele morreu, assassinado pelos próprios servos, talvez refletindo uma opinião negativa que já existia na corte ou entre quem escreveu as crônicas. Isso adiciona mais uma camada interessante à história. Mas, voltando um pouquinho para a questão do lugar original lá de Siquém, o que mais a nossa fonte diz sobre onde poderia ser essa Bet-Milo? Olha, a ligação com Siquém é o ponto mais seguro para começar. Siquém ficava num lugar super estratégico, né? No vale entre os montes Ebal e Gerizim, ali na Serra de Efraim, uma área central na história antiga de Israel. Se Bet-Milo era uma fortaleza, como o nome Milo, né? Aterro, baluarte, sugere. Faz sentido. Primeira pessoa que vem à minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela morreu de maneira repentina aos 42 anos. A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam ao seu favor ou contra. A análise levanta a hipótese de que poderia ser uma citadela, sabe? Ou uma torre mais afastada que protegia um dos acessos a Siquém, talvez controlando a passagem ali pelo vale. Essa ideia ganha força quando a gente compara com o Milo de Jerusalém, que era claramente uma fortificação. Mas e a ideia de ser um povoado ou até um clã? A fonte descarta isso de vez? Não descarta totalmente, mas apresenta algumas ressalvas. A ideia de ser um povoado vizinho, satélite, é possível, mas faltam provas mais concretas, sejam na arqueologia ou nos textos. Agora, a ideia do clã, a fonte acha mais especulativa. Seria o clã de Milo. Isso explicaria a influência deles lá em Siquém e, quem sabe, até a presença de servos da casa de Milo em Jerusalém séculos depois. Talvez. É uma possibilidade. Mas a análise ressalta que a gente não tem genealogias, não tem outras referências para confirmar a existência de um clã poderoso com esse nome. E a leitura mais direta dos textos geralmente aponta para um lugar. Mas a ambiguidade ela fica, é um fato. E o significado do nome em si, Bet-Milo? Você falou que Milo é fortaleza, aterro. Isso. Bet é casa de ou lugar de. E Milo vem de uma raiz que significa encher, provavelmente se referindo a um aterro de terra mesmo, feito para nivelar o terreno ou construir uma base e uma rampa de defesa. Isso era comum nas fortificações da Idade do Bronze e da Idade do Ferro. Entendi. Então, casa da fortaleza, casa do aterro, lugar do baluarte, são traduções bem literais e que combinam com a ideia de uma defesa ligada a Siquém. Outra opção, casa de um ancestral chamado Milo ou clã de Milo, até é possível na língua, mas, como a gente falou, tem menos apoio no contexto geral, pelo menos segundo a análise que a gente está discutindo. Certo. Então, juntando tudo isso, o que realmente se destaca nessa investigação toda sobre Bet-Milo? Qual é o ponto principal? Olha, o que é fascinante aqui, e a análise bate muito nessa tecla, é que, apesar dessa névoa toda sobre onde era exatamente, o que era exatamente lugar, forte, clã, Bet-Milo sempre aparece em momentos de altíssima tensão.
tensão política, violência. Na narrativa bíblica, não é uma menção qualquer perdida ali no meio. Verdade. Está no centro da ascensão e da queda do Abimeleque, um episódio que define muito bem a instabilidade antes da monarquia. E aí, séculos depois, ressurge lá no coração do reino de Judá como palco ou talvez como parte dos atores do assassinato de um rei, o Joás. Quer dizer, não importa muito se era um castelo ou um grupo de gente, o nome Bet-Milô parece ser um sinal de que vinha problema por aí. De certa forma, sim. A análise sugere que a menção de Bet-Milô funciona quase como um marcador de crise, sabe? De poder sendo disputado, de alianças que não duram, de finais violentos. Seja como um lugar estratégico importante ou como um grupo com poder para influenciar as coisas, Bet-Milo está ligado a momentos em que a ordem é desafiada ou quebrada de forma bem dramática. Então, o que tudo isso significa? Para quem está lendo a Bíblia, tentando entender essas passagens, qual a importância de tentar decifrar Bet-Milô? Significa que, mesmo nomes ou lugares que parecem secundários, meio obscuros à primeira vista, podem ter um peso histórico e narrativo enorme. A análise de Bet-Milo, como a gente viu na fonte que discutimos, mostra que investigar essas menções pode abrir janelas, sabe? Para a gente entender melhor as dinâmicas complexas de poder, as tensões sociais, as memórias de conflito que moldaram a história de Israel e como ela foi contada nas Escrituras. A incerteza que sobra não é um fracasso da pesquisa, é um reflexo da natureza das fontes, que são fragmentadas, e talvez da própria complexidade da história que elas tentam contar. Isso nos leva, então, à reflexão final. O que a gente pode tirar dessa exploração de Bet-Milo, afinal? Olha, pensando bem, uma reflexão importante focando só no que a gente analisou aqui é sobre como a história é contada e lembrada, né? Bet-Milo aparece em dois momentos muito diferentes. Séculos de distância, contextos distintos, um tribal regional, outro monárquico centralizado. A análise sugere que essa persistência do nome, mesmo que o significado talvez tenha mudado, uma fortaleza em Siquém, um lugar ou grupo em Jerusalém, pode indicar como certos nomes de lugar ligados a poder ou conflito duram muito tempo. Ou talvez como nomes com uma carga simbólica forte são reutilizados. Interessante isso. Fica o convite para a gente pensar como esses ecos do passado, esses nomes enigmáticos que atravessam as narrativas, nos ajudam a perceber as continuidades, mas também as rupturas, na paisagem política e social do antigo Israel, do jeito que as fontes bíblicas nos mostram. A história de Bet-Milo, mesmo sendo tão fragmentada, lembra a gente que até os detalhes mais obscuros podem ser janelas para eventos muito significativos e para disputas que definiram épocas inteiras.